Oi, tudo bom? Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgar para outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, sua sugestão, dê o like e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Ajude-nos a divulgar. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós vimos que os demonstrativos financeiros são relatórios com dados importantes para a tomada de decisão para diversos usuários de contabilidade. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vendo os tipos de demonstrativos que existem e também a sua exigibilidade ou obrigatoriedade. A grande referência para nós nesse assunto é a Lei das Sociedades Anônimas, Lei das SAs, a Lei 6.404 e todas as suas alterações. Porque é nessa lei que nós vamos ver as referências para as grandes empresas, as empresas de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, por exemplo. Então, lá nós temos essa denominação, demonstrações financeiras, mas é a mesma coisa que demonstrações contábeis, tá? Eu já estou trazendo esse ponto aqui para a gente não criar confusão depois. Então, eu estou falando demonstrações financeiras, mas é basicamente a mesma coisa, essa aqui é a terminologia utilizada na lei das SAs. Então, a grande referência é essa lei sobre essas demonstrações, esses demonstrativos financeiros, tá? E lá a gente vai ver que esses demonstrativos são uma exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Nós vamos ver, por exemplo, no artigo 176 dessa lei, que eles deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e também as mutações, ou seja, as alterações ocorridas nos exercícios sociais. Um exercício social nada mais é do que o período no qual esses demonstrativos são registrados, em geral, coincidindo com o nosso ano civil, tá? Então, um período de um ano. E isso é importante, essa lei das sociedades anônimas, ela é importante também para as pequenas empresas, porque ela acaba sendo a referência do ponto de vista desses demonstrativos. Nós vamos ver que essa lei, no mesmo artigo 176, coloca como obrigatoriedade para essas grandes empresas, sociedades anônimas, o balanço, e aqui eu não estou falando só das de capital aberto, tá? Mas também de capital fechado, balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, tá? E ainda para a companhia aberta tem a demonstração do valor adicionado. Então, nesse curso, nós vamos focar aqui no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício, DRE. Então, aqui eu vou chamar de BP, aqui eu vou chamar de DRE, e aqui demonstração dos fluxos de caixa eu vou chamar de DFC. Tá? Nós vamos focar principalmente no balanço patrimonial e no DRE você já vai entender por quê. Aqui é só uma referência em relação às companhias fechadas também, da obrigatoriedade desses demonstrativos. E aqui então eu tenho uma imagem que eu espero que ao final desse curso você consiga compreender de forma bem mais detalhada. Não se preocupe se você não entende o que está escrito aqui, ativo circulante, passivo circulante, não se preocupe agora com isso. Eu quero te dar uma visão geral para à medida que você for seguindo aqui no nosso curso, você conseguir manter essa visão do todo à medida que a gente vai avançando nas etapas, tá? Então, isso aqui é um balanço patrimonial. Todo início de exercício social, a gente tem uma foto do patrimônio da empresa. Olha, eu tenho aqui esse estoque, eu estou devendo tanto, eu deixei tanto aplicado na minha empresa, tenho lá um determinado capital social. Tá? Isso aqui é chamado o balanço patrimonial da empresa. À medida que o tempo vai passando, a gente tem a necessidade de apurar o resultado. Afinal de contas, toda empresa tem como objetivo a realização de um lucro no final do seu exercício social. Não necessariamente isso pode acontecer, a empresa pode ter um prejuízo, mas todas as empresas, isso está na lei até, é bem interessante, toda empresa tem que ter como objetivo o lucro, tá? E onde é que eu vejo se houve lucro ou prejuízo? Vai ser no DRE. Então eu estou colocando aqui entre parênteses foto e filme. Foto eu quero dizer que é uma situação estática e filme é a situação do que aconteceu num determinado período. Tá? Então a ideia de que o DRE é um filme é porque aqui dentro desse demonstrativo vão estar compreendidas informações que aconteceram dentro de todo o exercício social. Essa é a ideia do DRE, por isso que eu estou chamando aqui como se fosse um filme.
E aí vai chegar lá no final desse período, eu vou querer saber o que aconteceu com o resultado e quais são as decisões que eu tomei em relação a esse resultado. Existe um demonstrativo chamado demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados. Tá? Esse demonstrativo ele vai afetar o meu balanço patrimonial no final do exercício. Tá? E não se preocupem aqui em entender todos esses nomes aqui, eu só quero que vocês entendam essa sequência geral aqui, essa interconexão entre os demonstrativos financeiros. E ainda, além de tudo isso, também é importante eu entender o que está acontecendo com o meu caixa. Por que isso? Caixa, vamos imaginar um caixa registrador lá da sua empresa, né? É tudo que entra e sai de dinheiro da sua empresa. Tá? Então esse é um ponto muito importante de acompanhar a empresa. Esse caixa ele aparece aqui no balanço patrimonial dentro dessa conta chamada ativo circulante. Então existe um demonstrativo financeiro específico chamado demonstrativo de fluxo de caixa, onde eu vou verificar quais foram as entradas e saídas do meu fluxo de caixa e depois ver o que ficou lá no caixa no final do exercício social. Tá? Então, como eu falei, a gente vai focar aqui no balanço patrimonial, no DRE, e falar um pouquinho também desses outros dois demonstrativos, mas o que eu quero já que você tenha uma noção é que eles estão todos conectados. E como eu falei antes, cada demonstrativo desse vai ter um objetivo específico. Aqui eu quero saber sobre o patrimônio, eu quero acompanhar a evolução do patrimônio. Aqui eu quero saber se a empresa deu resultado positivo ou negativo. Aqui eu quero saber o que aconteceu com o caixa da minha empresa. Será que eu usei esse caixa na operação da empresa? Será que eu usei o caixa para pagar dívidas? Será que eu usei o caixa para fazer investimentos? Cada um desses vai dar uma informação e vai me ajudar a entender como que está evoluindo o patrimônio dessa entidade, dessa empresa, como nós vimos lá na lei. Esse é o objetivo dos demonstrativos. E como eu falei anteriormente, vocês já iam entender, né, por que eu estava trazendo lá a legislação e disse que ela é referência, e eu estava chamando lá balanço patrimonial, DRE, e também por que eu ia tratar mais desses dois, é por causa da exigibilidade, ou seja, a obrigatoriedade das entidades ou empresas elaborarem esses demonstrativos, tá? Então, a empresa de capital aberto, por exemplo, tem obrigatoriedade de elaborar balanço patrimonial, DRE. Esse aqui a gente não vai falar, mutações do patrimônio líquido, demonstrativo do fluxo de caixa e do valor adicionado. Tá? A de capital fechado tem obrigatoriedade desses demonstrativos, mas provavelmente, talvez você seja uma empresa limitada, uma pequena empresa. Então, é importante destacar que sim, as micro, pequenas e médias empresas têm sim a obrigatoriedade de elaborarem esses demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, DRE e demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados. No mais das vezes, os gestores da empresa, os donos da empresa, acabam não utilizando esses demonstrativos ou não se preocupando que esses demonstrativos representem fielmente o que está acontecendo na empresa, porque eles não usam essas informações para tomar a decisão. Mas isso é um equívoco, esses demonstrativos eles são muito importantes, tá? Eu já dei o exemplo aqui da instituição financeira que vai sim querer olhar para esses demonstrativos para saber qual que é a situação da empresa, que tipo de crédito que ela pode oferecer e até uma negociação aí em relação à taxa de juros que ela pode oferecer para esse crédito, tá? Você como gestor deve ter uma conversa próxima com o seu contador para entender muito bem o que está acontecendo nos registros desses demonstrativos. Você com certeza não tem obrigação de fazer esses registros, né? Isso não é uma prerrogativa legal do contador, você não vai fazer isso como gestor, mas você deve sim conversar na mesma língua do contador para poder tomar uma melhor decisão dentro da sua empresa. Bom, nem todas as informações disponíveis na contabilidade de determinada empresa vão ser identificadas nessas demonstrações. Tá? Então, a gente tem lá a possibilidade de notas explicativas, por exemplo, no demonstrativo contábil para oferecer mais alguma outra informação. Tá? Tem relatórios que não são obrigatórios e que provavelmente você vai fazer, como por exemplo um orçamento. Olha, eu vou comprar uma nova máquina aqui, eu quero fazer uma avaliação se é interessante ou não adquirir essa máquina, o que eu espero ter de retorno com essa máquina. Você vai fazer um relatório financeiro, mas não é obrigatório esse tipo de relatório. Tá? Como eu falei, o exercício social ele tem duração de 1 ano e geralmente ele coincide com o ano civil, mas isso não é uma
obrigatoriedade, tá? Mas geralmente é o que acontece. E por fim, as notas explicativas integram as demonstrações financeiras, né? Como eu estava comentando aqui no começo, eu posso ter outras informações aí em notas explicativas, eu posso ter relatórios gerenciais, alguns pontos importantes aí em relação a esses demonstrativos que a gente vai se aprofundar agora na sequência. Nós ficamos por aqui então, desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!